Opa, que dia importante, cada dia é dia do Senhor. E hoje eu recebo uma jovem senhora. E no nosso programa a gente aprendeu a não chamar de senhora nem de senhor, só se a pessoa exigir. Posso chamá-la de você? Você, claro. Tudo bem, Cláudia Boechat? Muito prazer, muito bom estar aqui contigo. Há quanto tempo, né, que a gente está para conversar? Tanta coisa acontecendo na vida e a gente não conseguia esse momento. Muito bom mesmo estar aqui. Geralmente eu deixo o agradecimento para o final, mas eu não posso deixar de agradecer a você, ao seu esposo Luiz Adriano e ao seu pai, porque eu trabalhei com vocês 10 anos. Muito corretíssimos, me reconheceram, me valorizaram. Eu tenho muita saudade e muita gratidão. Uma época muito boa aquela, né? Uma época feliz. Pô, marcou bem. As nossas vidas, a cidade. Acho que foi um oitelo lá com a gente, foi um privilégio muito grande. É um amigo, né? Você sabe que eu, o Luiz, o Heitor, a gente considera como amigo e isso é para a vida. Graças a Deus. Amém. Cláudia, a sua luta pelo autismo é o que mais chama atenção. Trabalhei com você na Redentor, acompanho o Instagram seu, do Luiz, vejo os seus filhos, o Dani e o Paulinho. E aí, o que aconteceu que trouxe você para essa batalha que não tem fim e você faz um papel muito brilhante nessa batalha? Cada dia uma batalha, uma guerra. Eu já nasci, eu acho que meio que para trabalhar com autismo antes de qualquer coisa, né? Eu nasci no dia 18 de junho, que é o dia do orgulho autista. Me casei no dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Sério? E tive o diagnóstico do Dani num dia 2 de abril. Que isso? No Rio, ele com 2 anos e pouco, né? Eles nasceram em setembro, então com 2 anos e pouco. Tanto que a médica ainda virou e falou assim, hoje seu filho é autista, está no espectro, e hoje é o Dia Internacional de Conscientização do Autismo. Se você andar aí pela rua, você vai ver um monte de gente azul. Por causa do autismo, que tem mais frequente em meninos e tal. Então, assim, eu tô junto no autismo, acho que desde sempre. E com o diagnóstico do meu filho, na época, né, do Dani, a gente estava na Redentor, né, participando muito ativamente ainda, a gente não tinha como se afastar, e não tinha nada aqui em Itaperuna em relação ao autismo, nada. E aí a gente tinha 2 opções, ou a gente largava tudo, ou tentava profissionalizar, mas estava muito precoce ainda, e ia para o Rio para fazer os tratamentos, as terapias, ou a gente trazia para Itaperuna. E foi o que a gente acabou optando, a gente começou a trazer as coisas para Itaperuna. Aí você acompanhou bem de perto isso, né? Trazendo no início o centrinho, que você teve lá, conheceu também, conheceu as crianças, que eu lembro de você lá. Então, assim, a gente começou com um centrinho, logo depois que eu tive o diagnóstico do meu filho, eu tive o privilégio de ter um contato com a medicina integrativa, que é uma medicina sem medicalização, né, trabalhando com suplementos. Logo depois conheci a Patrícia Piacentini, que você já fez a abertura, já cobriu eventos dela. Depois a gente trouxe a Helena Gueiros, enfim, começamos a trabalhar inicialmente no centrinho, para terapias para autismo, dentro do modelo DR Time, e depois disso a gente foi e adaptou o colégio para um colégio inclusivo, que você também conheceu. E o Cassinho? Que era o Colégio Redentor. Então, o Cassinho, Cassinho foi um personagem que você me pediu para criar o nome na memória. O Cassinho. Que era o Cassi. Que era o Cassi, que era o centro de atendimento clínico, né? Que era a clínica Escola da Redentor, e a gente tinha o Centro de Desenvolvimento Infantil. E daí a gente criou um personagem, né, um mascotezinho na época, que você deu o nome, que era o Cassinho, e a gente, era de marketing mesmo, para divulgar esse centrinho, né, que era um centro que atendia crianças até 5 anos, preparando eles sensorialmente, as crianças sensorialmente para ir para a escola. E era um centro que ele atendia de forma intensiva. Então, os meninos ficavam lá segunda, quarta e sexta, ou terça e quinta, né, se preparando, né, tinha sala de motor, sala de tato, sala de aprendizagem, e até que eles tivessem condições sensoriais da inclusão escolar. E aí chegou a hora que o meu filho também precisava da inclusão escolar. Paulinho. O Dani, Dani. E aí, são gêmeos. É fácil confundir. E aí, nessa época, eles estudavam numa escola, no Quintalzinho, que eles faziam um trabalho bacana, me davam muita abertura, mas eles não tinham a formação que a gente queria
né, oferecer em relação ao autismo. Então, o que a gente fez? A gente tinha já o Colégio Redentor, que era a partir do Fundamental 2 e ensino médio, a gente trouxe para a educação infantil, e aí do Centrinho começou o trabalho de inclusão, né, lá no Colégio Redentor. Tinha jiu-jitsu, tinha judô, tinha tudo para as crianças. Autistas e não autistas. Era assim, era uma escola, eu falava que era exclusiva, ela não era inclusiva, ela era exclusiva para cada criança. Cada criança tinha um olhar individualizado. E como a gente começou a fazer um trabalho muito bom e diferenciado, até por conta da equipe, né, que era uma equipe maravilhosa, você conheceu, né, as pessoas que trabalhavam lá, as pessoas vieram muito para Itaperuna. Então veio gente de Manaus, veio gente de São Paulo, de Rio das Ostras, de vários lugares do Brasil. Mudaram-se para cá, famílias mudaram-se para cá. Se mudaram para cá por conta do colégio. Para você ter uma ideia, a gente tinha 230 alunos na escola e 90 mediadores. Era um universo quase assim. Que um para cada. Um para dois. A gente, assim, cada mediador, cada criança tinha o seu mediador. Então, assim, cerca de 40% dos alunos tinham alguma necessidade especial. A gente chegou a ter uma turma na educação infantil que dos 13 alunos, 12 tinham mediadores. A sala era uma loucura, tinha uma criança típica na turma. Mas aí o que aconteceu? Como a gente começou a desenvolver um bom trabalho com autismo, os outros transtornos, né, as outras começaram a chegar. Então a gente tinha muita criança com síndrome de Down, uma criança com cegueira total, e a gente teve que comprar aquele regrete, aquele material para adaptar para o Braille. Tinha criança com surdez, e a gente teve que treinar, a gente capacitou, os aluninhos aprenderam noções de libras para poder falar com com coleguinha. Então, assim, foi uma experiência única. Daquele formato não replicável. E você, nisso tudo, foi aprender. Você é mestre tem mestrado em engenharia biomédica. Engenharia biomédica. E é fisioterapeuta. Sou fisioterapeuta. A sua base original. Isso. Mestrado em engenharia biomédica pela COP. Mas hoje você pode dizer que tem quase que um doutorado em autismo. Porque eu comecei a estudar autismo desde o diagnóstico do meu filho, e eu gosto de estudar. Então, fazendo cursos dentro do modelo DIR, agora a gente está trazendo os modelos de soletração, então eu sempre gostei muito de estudar. Sempre, é uma coisa que sempre me dá prazer. Mas a minha formação e o meu mestrado não tem nada a ver com o que eu trabalhei desde a fundação da Redentor, em 2002. Porque eu trabalhava como fisioterapeuta em unidade de terapia intensiva. E o meu mestrado foi em ventilação mecânica, lá na COP, que é um centro muito de referência. Trabalhei na Rede DOR. E aí larguei tudo. Barra Dor. Eu trabalhei no Barra Dor, que foi o Antes de vir para cá? Antes de vir para cá. Já era mestre quando chegou aqui? Já. Você nasceu aqui? Não. Não? Não. Eu nasci no Rio de Janeiro, no Hospital do Galeão. Esse Boechat tem a ver com a gente? Tem a ver aqui, tem. Todo Boechat tem a ver porque é uma família enorme, né? Exato. Mas eu já não tenho, assim... Meu avô era primo do Zé Ari Boechat, sabe? Era mas muito, muito grande a família, não tenho esse contato. Mas eu nasci no Hospital do Galeão, como eu falei, no dia 18 de junho, e o diretor médico do hospital, quando eu nasci, Dr. Paulo Abrantes, um dos motivos de um dos meus filhos ser Paulo Apóstolo, mas o Paulo Abrantes era uma pessoa fantástica, foi meu paciente depois que eu me formei como fisioterapeuta. Que coisa! E seu pai era sargento da aeronáutica quando você nasceu, doutor Heitor. Já era pastor também. Já era pastor. Não, ainda não. Ainda não? Ele estava estudando ainda, ele queria ser capelão, aí depois, enfim, é uma história que ele tem Ele já contou aqui. Já contou, deve ter contado. E aí surgiu a ideia, como é que surgiu a história fantástica da Redentor, que se tornou Uniredentor, depois vocês passaram adiante o legado. Tenta resumir aqui pra gente. Então, uma história que não se resume. Vamos lá, tentar. Tem um tempo que quiser. Começou com meu pai, que fundou uma faculdade de teologia aqui, na época que ele foi pastor da Segunda Igreja Batista, e tinha aquele prédio que hoje é a CEMED, Secretaria Municipal de Educação, e eu trabalhei, enquanto secretária, na mesma sala que eu trabalhava como diretora. Ótimo isso, né? Mas, assim, ele fundou essa faculdade e depois de muito tempo, a gente já está morando no Rio, né, em Niterói e tal, ele foi chamado porque
o pessoal dessa faculdade de teologia, que não era uma faculdade reconhecida, né, porque era possível você ter essas faculdades sem ser livre, né, faculdade livre, religiosa, né, e aí ele foi chamado com a possibilidade de trazer o curso de psicologia. Na época ele trabalhava na SPOB, que é uma sociedade psicanalítica, dava cursos de psicanálise, formação em psicanálise no Brasil inteiro, tal, e ele foi convidado para trazer o curso de psicologia. E aí ele, bem, psicologia só não, vamos trazer vários outros cursos. Aí eram os 7 os cursos, os primeiros cursos, né? E aí nós demos entrada em 99, e em 2002, né, todo o processo de autorização, visitas, tal, obra, um contrato de comodato, tal. Em 2002 nós inauguramos, né, a Faculdade Redentor. Eu e o Luiz nos mudamos para cá. João Bedim? Ou lá na faculdade? Não, lá ainda onde lá é a onde é a secretaria. CEMED, onde Começaram é a lá. CEMED. Isso, lá no segundo andar. Certo. Começamos lá. E eu e o Luiz nos mudamos para cá em 2001, né, para já começar o trabalho aqui. Meu pai se mudou 2 anos depois, mais ou menos. E aí começamos com 5 cursos, né, engenharia civil, engenharia mecânica, nutrição, fonoaudiologia e ciências biológicas. Contratamos o núcleo de tecnologia da UFRJ para fazer o primeiro vestibular, que a gente achou que fosse dar umas 2, 3 mil pessoas, foram 123 pessoas inscritas. A gente começou então com turmas pequenas, muito trabalho, quase ninguém acreditava, né, no tanto que cresceria. No meio do ano saiu o curso de serviço social e o curso de psicologia foi sair muitos anos depois, que pelo meu pai ser da área de psicanálise existia uma certa rixa e tal, então a gente acabou sendo um dos últimos cursos a serem autorizados já depois do curso de medicina. Você falou dessa rixa, o mundo acadêmico não é fácil, né? Nenhum, né? Eu acho que onde tem ser humano tem problema, né? E assim, e ali era uma questão muito de quem é o dono da psicanálise, né? Que a psicanálise é uma formação livre, né? Sempre foi, é até hoje, mas a psicologia trazia né? Chamava para ela essa profissão. Então, assim, era e de repente, problema. De faculdade, centro universitário. E esse boom, que quem vê de fora acha que foi da noite para o dia, mas não foi. Olha, a gente quando começamos a Redentor, eu e o Luiz, eu tinha a chave e a gente abria e fechava a faculdade. E os cursos eram manhã, tarde e noite, porque a gente não tinha muita sala de aula. Aí já estava no Bedim ali? Não, primeiro ainda lá. Ainda. A gente ficou cerca de 2 anos, 1 ano e meio lá, depois fomos para o Bedim. Engraçado que o Bedim, uma pessoa uma vez virou para mim e falou assim, eu soube de fonte segura que vocês vão ano que vem para o Bedim. É impossível você saber de fonte segura, porque a gente não vai para o Bedim. E aí, depois a gente acabou tendo que ir para o Bedim. Eu ainda tive que ouvir essa pessoa falar, não te falei? Fonte profética. Tudo bem, foi profético, mas nós fomos para o Bedim, porque realmente precisava de espaço, a obra lá em cima a gente acabou mudando os planos, né? Precisou de espaço, fomos para o Bedim, depois ficamos no Hospital da Criança, que hoje é a prefeitura, né? E ficava as engenharias e serviço social no Bedim, dividiam. E foi crescendo aos poucos, assim, e foi crescendo graças ao excelente trabalho dos coordenadores e dos professores. Mas, assim, e um trabalho de gestão mesmo, né? O trabalho do Luiz, que você sabe que sempre se dedicou muito, sempre foi muito sábio em relação à gestão. Sábio, inteligente e sensitivo. Isso, e ele sempre teve uma visão muito empresarial. Eu era mais aquela coisa da emoção e ele empresarial. Então, assim, eu com a minha emoção, a gente não chegaria em lugar nenhum. Ele sempre foi essa veia de empresa, de organização, e tanto que depois eu até assumi a Pró-Reitoria de Recursos Humanos, ficava muito ligada nisso. Eu sempre fiquei mais na parte acadêmica, que é muito importante, mas o que faz uma faculdade de fato crescer é a via empresarial. Porque você conhece muitas faculdades com excelentes professores que às vezes não crescem, porque não tem uma pessoa com essa visão estratégica. E aí a gente foi crescendo, novos cursos, até passamos por vários diretores, né? O Miele, João Carlos Miele, o Gustavo Pedrace,
enfim, depois o Leandro Azeredo, depois o Raeli, e foi nessa época com o André Raeli que a gente passou para centro universitário e tivemos autorização do curso de medicina. Raeli é brilhante. Não, sem dúvida, um excelente profissional. Vocês tinham, devem ter nas suas outras atividades, mas naquela época você e Luiz mostraram ter uma capacidade de perceber talentos. Muita gente desabrochou com vocês. Sim, sim. Olha, eu sempre acreditei nas pessoas e na qualidade das pessoas. Então, assim, eu acho que é uma qualidade que eu tinha em relação a identificar pessoas que poderiam crescer. E às vezes faziam umas propostas. O Raeli conta como eu chamei ele para ser diretor em Campos, que ele foi primeiro para Campos, depois veio. Que eu mandei na época, MSN, lembra? Que o negócio tremia, assim, a tela do computador, eu tremia ali, o que ela quer comigo? Topa assumir a direção de Campos que a gente está abrindo? Ele, como assim? Eu, sim ou não? Ele já estava com ele, vocês? Sim, já estava como professor, como coordenador do curso de engenharia de produção. E aí ele topa, então tá bom. Aí era tudo muito rápido, mas a gente conseguia identificar. Hoje ele está na Cruzeiro do Sul, tá, né? Cruzeiro do Sul que fala? Eu acho que sim. Ele tá morando em São Paulo. Ele está num cargo importantíssimo de medicina lá. Da gestão da medicina. E assim, eu e Luiz, a gente sempre conversou muito sobre isso, né? E graças a Deus a gente teve pessoas maravilhosas que passaram por lá, tanto nos cargos de direção, os coordenadores, colaboradores, os professores maravilhosos. É toda equipe. A gente teve um grupo muito bom que trabalhou muito bem. Como é que era administrar os egos como no mundo acadêmico? Muita gente acha que é tudo harmonia, mas não é. Porque são pessoas muito inteligentes e aí tem os egos geralmente são inflados. Eu vi muita gente se perder. Assim, pessoas que eram super tranquilas e a gente acabava, quando assumia um cargo de gestão, né, subia a cabeça, digamos assim, e a gente acabava perdendo aquele profissional porque metia os pés pelas mãos. Sem nomes, mas isso aconteceu. A elegância não permite falar nomes. Porque eu acho que a coisa mais difícil é a pessoa saber lidar com o poder e entender que você está ali para servir. E quanto mais você cresce dentro de uma instituição universitária, mais responsabilidade você tem de fazer com que o aluno aprenda. Porque inicialmente é o professor em sala de aula, depois é o coordenador que tem que dar condições para que o professor faça um bom trabalho, para formar um bom aluno, depois os diretores. Então, cada vez você tem mais responsabilidade em servir. Então, isso eu acho que algumas pessoas entenderam isso muito bem. Eu vou citar um nome, que inclusive ele já faleceu, que uma pessoa que entendeu isso de forma brilhante, que foi o Gustavo Pedrassi, que foi coordenador e foi diretor acadêmico. Era uma das pessoas mais generosas em relação a levantar a bola dos outros profissionais, né? E eu falo como ele já não está entre nós. Teve também o Zé Carlos, né? Foi uma saudade. Estava dentro do processo, era coordenador de administração. Foi uma perda muito grande. Aquilo ali foi até hoje eu sinto a perda dele. Aquilo ali foi uma tragédia, né? A gente ficou assim. E logo depois de um reconhecimento com o ENAD 5, com um conceito maravilhoso, um profissional e ele era um cara que falava muito dessa capacidade de liderança do Gustavo. Ele falava, sabe, uma coisa que um bordão dele: Nino, não crie expectativa, faça. Era o bordão nosso ali. Mas ele era o somebody love, né? Ele resolvia. A gente tinha um sistema de reunião que era o método do Cumbuca, que era assim, a gente tinha uma caixinha, reunião dos coordenadores. Eu era meio torturadora, às vezes, nessas coisas. Tinha uma caixinha ali, o nome de todos os coordenadores. A gente estava estudando livros, né, de gestão, né, no processo. Falcone era o seu preferido. Me deu um livro, inclusive. Né? Então, a gente estava estudando esse livro, e aí, no início da reunião, a gente sorteava, e se a pessoa sorteada não estivesse preparada para conduzir a reunião cancelada, ninguém recebia as horas extras. Então, era uma responsabilidade enorme. E eu lembro uma vez que o Zé Carlos, ele já tinha lido o livro várias vezes, que ele era coordenador do curso de administração, eu tirei o nome dele, ele, não, preparadíssimo. Ele conseguiu, mas ele não estava, não tinha. Mas era o cara que dava conta. Além dessa exigência, que vocês eram realmente muito exigentes, e eu me sinto muito feliz de ter ficado 10 anos com duas pessoas exigentes, sinal de que
Deus Fez me deu excelente trabalho, um né? bom relacionamento, graças a Deus, porque também o relacionamento é tudo, não é só a capacidade, Sim, sim. é né, um conjunto. Eu sei que vocês pagavam muito bem, ninguém reclamava, não. O ser humano está sempre insatisfeito, mas em relação ao mundo que nos cerca, trabalhar na Uniredentor era uma coisa maravilhosa, cara. Não, a gente tinha um trabalho de reconhecimento, não tanto até como a gente gostaria, porque a gente tinha a responsabilidade de fazer a coisa girar. Então, a gente não podia ir além do que para a conta fechar. Isso sempre foi com muita responsabilidade. Mas as pessoas que iam assumindo o cargo de gestão, de direção, eram bem remuneradas. E permitia crescimento. Sim. Independente de qualquer coisa, homem, mulher, a gente tinha muito... Tem muita gente que eu admiro lá, não vou conseguir lembrar, mas uns não posso esquecer. Lembrei do Raeli, que foi uma grande fase com o Raeli, a conquista do curso de medicina. Ele estava nesse processo. Sim. E o Leandro, que até hoje está com vocês na TV. Tá lá na Rede TV, Ágata. na Rede Ágata, que é TV, que é blog, que é tudo. É. Depois nós vamos falar sobre isso, seu pai já falou, mas eu quero o seu ponto de vista. E o Leandro é sempre muito competente, muito correto, tanto que está com vocês até hoje. Sim, está com a gente até hoje lá Admiro na gestão, muito. Né? Tenente Leandro, tenente do Exército, é especialista em infantaria de tanque. Não sei se é infantaria de tanque o nome correto, mas ele era o cara que estava ali no tanque de guerra, em várias operações do Exército. Muito correto. E tem pessoas para onde eu vou, se eu puder, eu levo, né? Quando eu assumi a Secretaria de Educação, a Fabiana foi a minha subsecretária, Ramon é nosso advogado até hoje, o João Vitor trabalha eu com me a lembro gente que houve uma pré-conversa hoje. comigo, que você falou, Nino, eu preciso conversar com você, Isso. deduzir que seria isso. Mas aí você tocou num assunto interessante. Por que a Cláudia? Eu sou testemunha do seu conhecimento acadêmico e do seu conhecimento de gestão. Você não ficou o tempo suficiente na Secretaria de Educação. São mundos diferentes. O mundo de quem é dono e o mundo de quem trabalha com política, com agentes políticos, com pessoas que você nunca sabe quem está ajudando ou quem quer derrubar. Por aí, vamos lá. A Secretaria de Educação, eu tinha todos os funcionários com estabilidade, a única que não tinha estabilidade era eu. Então, isso já era completamente diferente de tudo que eu trabalhei. Eu sempre trabalhei, a Redentor sempre foi por meritocracia, por resultados, metas, e ali isso não é possível. Até porque o único que podia sair a qualquer momento era eu, todo mundo concursado em volta, digamos assim, certas pessoas que eu levei, como a Vanessa, que está até hoje, né, na frente do Núcleo de Educação Inclusiva, Fabiana, enfim. Isso já é um problema, você, né, como gerir isso numa situação dessa. E é uma realidade muito diferente. A Redentor, até o Centro Universitário Redentor, ela sempre foi muito dinâmica. A gente tomava uma decisão e resolvia e fazia. E o tempo na vida pública é diferente. É tudo comissão, sabe, é tudo muito moroso, é tudo muito complicado. E isso foi a grande dificuldade. E nessa de eu querer ser rápida e ter resoluções rápidas e tal, eu saí, eu acho que exatamente por isso. Eu virei para o Nel e falei, Nel, eu estou te atrapalhando mais do que te ajudando, porque eu não me adapto a esse ritmo. E olha que eu tinha um projeto muito importante para mim, mas por conta dessa diferença do setor privado para o setor público, de tempo e das relações mesmo de hierarquia e tal, eu acabei não conseguindo fazer lá. Isso foi muito frustrante. E está admitindo, não tá se iludindo, não está enganando ninguém. Está admitindo que teve problemas. E como é que é lidar com vereadores, interesses de vereadores, colegas secretários? Colegas secretários não tive problema nenhum. O grupo que o Nelco chamou era um grupo muito tranquilo, não tive nenhum problema. Cheguei aí a Itaboraí com o Sávio, que é o secretário de saúde, que está lá até hoje para conhecer a clínica Escola do Autismo. Eu acho ele corretíssimo. Que era um projeto que para mim tinha que ser no dia seguinte, entendeu? E aí toda a questão... E com os secretários nenhum problema. Vereadores, o problema é que existe a política e eu nunca fui acostumada com a política. Eu sempre fui acostumada a resolver as coisas
pensando exclusivamente em meritocracia, né? Tinha um concurso que precisava chamar, enfim, e aí essas coisas eram mais complicadas. Não saí com problema com ninguém, graças a Deus, tanto que eu ainda tenho contato. Hoje a secretária de Educação hoje é uma pessoa que eu admiro, que eu tenho Alice contato, Bittencourt. Alice Bittencourt. Eu não a conhecia, eu acho que era a única pessoa de Itaperuna que não Muito conhecia. gentil. Eu conheci quando eu estava lá na secretaria. Quando eu saí, eu não imaginei que ela fosse assumir futuramente, mas para mim foi uma surpresa, uma grata surpresa. Tenho contato com ela, a gente se fala sempre. Eu estou ajudando no processo de inclusão, com cursos, né? Até porque enquanto eu estava como secretária, eu me prontifiquei a gente assumiu a Secretaria de Educação com R$ 13 na conta, né? E uma dívida enorme. O que eu mais fiz no mês de janeiro foi reunião com o credor. Meu Deus. Foi o que eu e o Ramon mais fizemos. E eu não sabia se eu ia conseguir fazer os projetos de capacitação para mediação. Na época, eu fiz uma reunião com o grupo da Associação de Pais de Autistas e falei, olha, eu garanto para vocês, se eu não tiver dinheiro para contratar as pessoas que eu quero contratar para fazer a capacitação dos mediadores, porque eu achava que eu, enquanto secretária, não ficava bem eu mesmo fazer essa capacitação, apesar de eu já trabalhava com isso já na época. Eu falei, olha, se eu não conseguir, por falta de dinheiro, eu vou para a sala e faço a capacitação, né, com toda a experiência do Colégio Redentor e tal. E aí eu saí e cumpri essa promessa, estou cumprindo essa promessa. Já fiz 2 cursos na primeira igreja, grandes, abertos, gratuitos. Agora a gente já está com outro projeto em andamento, que vai começar também junto com a Alice, que foi uma pessoa muito tranquila, muito séria, que eu tenho certeza que a secretaria está em boas mãos, então é caminhar. Você deixou a secretaria, pela sua personalidade que eu conheço, as decisões na Redentor. Eu lembro que eu passei muitas ideias, você e o Luiz aceitavam na hora. Raramente chegaram a dizer, vamos pensar. Eu tinha uma sorte muito grande com vocês e outras coisas também que eu vi, as decisões que vocês tinham. Rápidas. E aí, na vida pública, eu já fui secretário de comunicação, sei como é que é. Eu não tenho tempo. É um tempo diferente da vida aqui fora. O tempo é diferente, Exatamente. Os interesses. Assim, eu saí muito bem, assim, eu gosto muito do Nel. É uma Esteve pessoa que aqui, eu aprendi. na quinta-feira ele esteve aqui, para participar do programa com a Glaucia Cristina. Isso, é um cara que eu aprendi, eu não conhecia muito pouco, mas aprendi a respeitar. O Neto, que é uma graça também, um menino muito bacana, o vice-prefeito, que eu acho que tem um futuro brilhante, o Jair, enfim, eu não saí. Tanto que eu continuo do grupo, continuo com a presidência do PL Mulher. É isso que eu ia falar, você saiu da secretaria. Mas não saí do grupo. Mas a política continua sendo exercida. Sim, o Enio é um cara que eu tenho muito contato, converso muito com ele. Enio Borges. Enio Borges, que é o presidente do partido. E sempre me deu carta branca em relação ao PL Mulher, né? Que é um trabalho que eu gosto muito de fazer, porque eu tenho uma admiração enorme pelas minhas superiores, Cris Tonieto, que é uma pessoa fantástica, uma deputada federal, acho que aqui em Itaperuna, a Hélia Cruz. A Hélia, né, Cruz, que é vereadora, que também do Foi PL. elogiada recentemente no programa da Ivonete, do Jefferson, e pelo... Meu Deus do céu, me fugiu o nome agora, daqui a pouco eu lembro. A Hélia. Douglas Batalha. Isso, a Hélia que está fazendo um bom trabalho também. Tem uma assessoria de comunicação muito boa com a Flávia Pires. Isso. Um grande acerto seu, hein, Flávia? Seu não, da Hélia. Isso. A Flávia é uma excelente profissional, mas a Hélia percebeu ela ali um talento. Ela ficou desde o início, né, com a Hélia. Se acreditaram uma na outra. Isso. Foi uma união que deu certo. Exatamente. E a Cris Tonieto, que é uma pessoa que eu admiro muito, e a Michelle Bolsonaro, né, que é a presidente nacional. Conheceu a Michelle? Conheci. Como é que ela é de com perto? ela em duas oportunidades. Então, ela é uma pessoa muito firme, né? Ela tem aquele sorriso doce, mas ela é uma mulher muito forte, muito firme. Impressionante a força. Cláudia. A força daquela Uma Cláudia Boechat que eu conheço. Não, nem perto. Ela, assim, ela realmente... E ela é uma mulher que é uma mulher de Deus, né? Uma mulher com princípios muito fortes. Qual a denominação a qual ela pertence? Eu
não sei se ela era daí. O pastor Silas Malafaia foi pentecostal. foi pastor dela há muito tempo. E agora eu não sei qual que é mas ele foi pastor dela há muito tempo. Mas me fala um pouco mais sobre ela, porque hoje é um dos nomes mais falados dentro da família Bolsonaro, é o da Michelle. Assim, eu não tenho tanto contato com ela. Fiz uma grande amizade lá dentro do PL, que é a Nídia, que é uma... E até por uma questão muito séria, ela é uma assessora de projetos do PL Mulher. Ela tem uma filha surda e netos autistas. Então, isso acabou fazendo com que a gente se aproximasse. Então, eu tenho muito contato, ainda falo sempre com ela. Ela tem um projeto de Orando na Janela, que é agora orando pelo Bolsonaro, né? Então, eu fico sabendo muito mais da Michelle por ela. E a força da Michelle, acho que assim, quanto mais batem no Bolsonaro, mais forte ela fica, né? Porque defendendo, né, o marido, né? Aí ela é muito séria, uma pessoa que... E às vezes eu vejo as pessoas atacando, criticando, e falas e coisas. Ela não é perfeita como nenhum de nós, né? Mas é uma serva de Deus, é uma pessoa Pode ser senadora e pode ser candidata à presidência. Ela que vai decidir, eu voto nela. Ela, para senadora não, porque ela deve vir por Brasília, né? Provavelmente, se ela vier para o Senado. Não tem como votar. Né? Não voto em Brasília, voto aqui no Rio, provavelmente no Carlos Portinho, que não, né, deve vir como candidato. Agora, eu não sei, essas articulações políticas, aí eu entrevistei o Portinho, aliás, eu e a Flávia entrevistamos, a convite da Flávia, eu entrevistei, achei ele legal. Ele é o candidato do Bolsonaro no Rio. Achei um cara legal. O Flávio e ele. Mas a política muda tanto, porque a gente não sabe exatamente como que vai ser ano que vem, né? A gente só sabe que ele hoje, ele é o candidato do Bolsonaro. Eu espero que continue, porque é um cara muito sério, que faz é um excelente parlamentar, né, hoje. Dentro do PL Mulher, qual é o cargo que você tem? Eu sou presidente do PL Mulher Itaperuna e coordenadora da região Noroeste. A Cláudia candidata pode surgir um dia? Não acredito. Não vou falar que impossível, não. Considerando que eu me mudei para os Estados Unidos, falei que nunca mais ia voltar para o Brasil, voltei para Itaperuna. Vamos entrar nessa fase daqui a pouco. Então, eu não falo que nada é impossível, mas hoje não. Porque para executivo, com certeza não. Porque, né, eu tive a experiência de viver como secretária de Educação 1 mês e 7 dias só, mas fui. E o executivo não dá por causa dessa questão do tempo e toda essa dinâmica da política. Legislativo, não penso. Eu acho que por conta da dedicação, eu vejo a vida da Cris, né, que é muito séria, ela fica terça, quarta e quinta em Brasília. Eu tenho filho autista, né, eu preciso estar mais próxima em casa, ele é muito apegado a mim. Então essa é uma questão que é um ponto muito importante para a resposta ser não. Mas, assim, hoje a gente tem um trabalho que a gente vai começar agora, né, que foi um projeto da Michelle, que é o programa Alicerça Brasil, que é começar, né, programa Alicerça Brasil, que é o PAB, né, que é começar reuniões nas casas, né, das mulheres, para começar a trabalhar as bases políticas, né, os princípios conservadores, princípios da direita, cristão, normalmente com mulheres cristãs, a orientação até que todas as reuniões comecem com uma oração, com uma reza, né, e esse é o trabalho que a gente está Não pensa ser candidata, mas gosta dessa coordenação, desses bastidores. Eu gosto desses bastidores e eu sinto que eu posso ajudar de alguma forma. Então, às vezes, as outras presidentes dos outros municípios têm dificuldade, e me procura, a gente conversa, problemas na área de inclusão. Hoje eu acho que é uma coisa que me dá prazer, né? Assim como o caso da Hélia, né, que queria ser candidata, a gente trabalhou junto com ela, né, com as outras candidatas também, que foram mulheres. Graças a Deus o PL teve só mulheres que foram de fato candidatas, de fato se trabalharam para vencer, né, para entrar. A gente sabia que não iam, nem todas, mas realmente trabalhavam, não teve nada de aluguel, de
de CPF, nada disso, né? Então foram mulheres que estão engajadas até hoje. E os Estados Unidos da América do Norte? Como é que vocês resolveram morar lá depois de terem vendido a Uniredentor? Não foi nem depois de ter vendido. Já era um plano Era antigo. um plano anterior. Assim, a gente... Bem secreto, hein? Não, Ninguém falava. mais Nunca ou ouvi menos. falar nada. Fontes nunca me disseram nada. Porque o que aconteceu? A gente queria... a ideia não era vender a Redentor. A ideia era profissionalizar a Redentor e a gente poder sair do olho do furacão e ter uma vida mais tranquila nos Estados Unidos. E aí o meu marido foi procurado, o Luiz foi procurado pelo Paulo Guedes, porque ele estava querendo fazer um pool de centro de universidades de medicina, de cursos de medicina, uma health tech, era um projeto muito bacana. E nessa época ele foi convidado para ser ministro da Fazenda do governo Bolsonaro. Era aquelas conversas, né, do Mr. Magoo, né, o posto Ipiranga, né, aquelas conversas todas, ele aceitou. No momento que ele aceitou, ele saiu dessas negociações, desse fundo, e o caminho mudou um pouco e passou a ser um caminho mais de venda mesmo, de um grupo comprar e organizar, né? Mudou um pouco o perfil. Não mudou para pior, ao contrário, tanto que eles abriram o capital na Bolsa, né, em Nasdaq. Então, assim, o crescimento do grupo, hoje, Grupo AF, já pertence até a outro dono hoje. Já mudou, enfim. Eu não acompanho tão de perto, mas eu sei que já mudou, então eles já mudaram muito. Mas, inicialmente, seria... eles entrariam com um investimento de 30% a 50%. E aí, no meio do caminho, isso caminhou para a venda. Só que, nessa época, mais ou menos, a gente já estava dando entrada no processo de imigração para entrar com visto para os Estados Unidos. Que a ideia era profissionalizar e sair daqui do olho do furacão aqui. E foi para a terra do furacão. Literalmente, né? Mas o que aconteceu? As duas coisas, Deus faz as coisas de forma tão perfeita, né, que as duas coisas aconteceram exatamente no mês de dezembro de 2019. Saiu a venda da Redentor e saiu o nosso visto de imigrante com entrada em 30 dias com green card nos Estados Unidos. Então, assim, foi tudo junto. Então, pareceu que a gente vendeu e foi. Mas, na verdade, não. Nada é Mesmo assim, se não nada tivesse é tão rápido, né? Não é tão rápido. É um processo que foi um processo demorado, longo. A gente entrou pelo EB5, que era de... Né? Então, assim, foi um processo bem demorado. E nós entramos assim, vocês têm um mês para entrar. Então, assina documento que dia... Se não perde. Que tinha que entrar. E aí a gente deu entrada, entramos como imigrantes, né, nos Estados Unidos já, a gente ia muito para lá e tal. E eu fui com uma esperança muito grande em relação à inclusão. A minha expectativa em relação ao tratamento do autismo, em como que funcionava os processos de inclusão. E eu não vou dizer que eu me decepcionei, mas eu vi que o que a gente fazia no Colégio Redentor era superior ao que eu encontrei lá. Então, assim, a gente teve esse freio, que lá, quando eles viram meu filho, eles logo deram um diagnóstico de deficiência intelectual que ele não tem, que depois a gente comprovou isso. E não foi aquela, sabe, as dificuldades de adaptação, embora o Paulo seja fluente em inglês, por conta até do Colégio Redentor, que era um colégio bilíngue, ele era fluente em inglês, mas a gente viu que não era exatamente o que a gente esperava. Mas nós chegamos lá e chegou a pandemia. Então, assim, eu não sei se a gente não tivesse vendido a Redentor, se a gente ia ter perna para sustentar a pandemia, a Redentor no tempo de pandemia. Então, assim, Deus sabe das coisas. Então, assim, a Redentor continuou, eles tinham acabado de abrir o capital na Bolsa, então eles tinham muito dinheiro para sustentar todo aquele problema que aconteceu com várias instituições na pandemia. Nós mudamos para lá e ficamos reclusos lá, né? Mas, assim, muito bem, assim, muito tranquilo lá em Orlando. Orlando. Nós mudamos para o Windermere inicialmente, e depois mudamos para Celebration. De lá dá para ver Disney? A gente morava no quintal as da torres, Disney, dá né? para ver as torres dos castelos? A gente não dava porque lá é tudo muito grande, né? Tudo gigantesco. Quando você fala que você entra na Disney, nada você faz sem ser de carro, é tudo muito, muito, muito grande. É uma cidade. Aquilo é uma cidade gigantesca. Mas assim, a gente morava muito próximo à Disney, a ponto do Paulo não querer, você falar que quer ir para a Disney, ele não quer nem ouvir falar.
Mas, tornou-se assim, comum para ele. a gente passava aquela entrada, bem-vindo, né, aquele welcome, a gente passava ali para ir para a escola. Pra você ter uma ideia. O Dani não, o Dani amava aquilo lá, que se pudesse, virava lá o dia inteiro. Mas eu esperava mais da inclusão. E aí, depois, só que na época do Covid, eu e o Luiz tivemos Covid juntos, e a gente não ficou bem, assim, não precisou de internação, mas foi uma fase muito difícil e foi... Muito estresse de todo mundo com medo. Sem suporte, sem rede de apoio, eu não pude levar nenhuma das meninas que trabalhavam comigo, eu fiquei sozinha. A qualidade de vida, apesar de estar no lugar mais bonito, maravilhoso do mundo, não era boa, porque o Dani estava numa fase difícil de início da puberdade, né, alterações de testosterona, enfim. E os médicos não aceitavam muitas consultas, o médico que eu queria levar o meu filho fechou a agenda para novos pacientes. Então, por conta de uma série de coisas, minha mãe ficou doente, minha mãe pegou Covid, ficou mal, ficou na UTI e tal. Aí a gente decidiu voltar. 2 anos moraram lá? 2 anos e 2 meses. E aí, para voltar, vamos voltar para Itaperuna, que é o nosso porto seguro, né, digamos assim. Aqui a gente tem as meninas Também que acho trabalhavam... aqui, um porto seguro. A gente tem as meninas que trabalhavam com a gente a vida inteira, os meus pais moram aqui, meu sogro e minha sogra que chegaram aí para os Estados Unidos um tempo e voltaram para Niterói, porque não deram conta de morar lá por causa de língua e uma série de coisas. Voltaram para Itaperuna. Então aqui a gente está todo mundo perto e a qualidade de vida, por incrível que pareça, em Itaperuna é melhor do que na Disney. Repita. A qualidade de vida aqui em Itaperuna é melhor do que lá em Celebration, num bairro, né, digamos assim, que foi feito pela Disney. Mas para a gente, para as nossas características. E quando a gente voltou, eu conheci um modelo americano em São Paulo que me provou que o Dani era muito mais capaz do que a gente acreditava. Tanto que hoje eles estão no ensino médio, né? O Paulo vai para o 3º ano e o Dani para o 2º, ele fica em homeschooling, porque adolescente sabe que é diferente, na escola não tem ninguém igual a ele, então tem toda essa questão e ele gosta muito mais recluso, fica em homeschooling, mas ele segue exatamente o mesmo conteúdo do ensino médio que os outros meninos. E a gente conseguiu isso através da presunção de competência e inteligência, do ensino por soletração, e hoje ele está muito bem. Cláudia Boechat, o autismo, como é que você consegue... Uma coisa difícil, resumir o que é o autismo. Da onde vem, por que vem, alimentação, estresse da mãe, genética, o que causa o autismo? É a pergunta que todo mundo faz. Genética não é a pergunta nem que eu gostaria de responder. Existem realmente mas eu existe uma causa genética, uma predisposição genética e um gatilho ambiental. A predisposição genética, vários genes já foram identificados e a gente faz o exoma do Dani, o gene que causou do Dani ainda não foi identificado. Então, daqui a 2 anos a gente faz de novo e pode ter identificado ou não. Por que isso muda? Porque as pesquisas... Então, essa pergunta minha não é inútil. Não, porque algumas pesquisas nos Estados Unidos em relação à genética, e eles realmente investem muito a pesquisa na questão genética, né? Alguns genes que já foram identificados, existem algumas coisas que já estão sendo para melhorar a qualidade de vida. Não é para curar autismo, não cura autismo, mas melhora algumas comorbidades. Só que o gene do Dani ainda não foi identificado, então a gente não acha. Alimentação da mãe, da criança quando nasce. Aí a gente vai agora até entrar um pouquinho em política, né? Não sei se vocês viram Trump falando do Tilenol, e eu já sei disso há muitos anos, que o uso excessivo de Tilenol durante a gravidez tomando Tilenol para qualquer epigenética, é uma questão do ambiente epigenética influenciando a genética. Então, é real isso. Então, assim, e aí as pessoas... Você tem como que as pessoas são loucas politicamente, porque o Trump falou isso, e eu particularmente gosto do Laranjão, mas porque ele falou isso, um monte de mãe grávida
virando Tilenol, aquele líquido. Mais tarde vão se arrepender. Mas qual que fosse refresco. Meu E o Deus Tilenol do nos céu. Estados Unidos, ele realmente é indiscriminado, é como se fosse suquinho. Qualquer coisa Tilenol, qualquer coisa Tilenol. O que tem no Tilenol? Eu não Paracetamol, vou... não? Tem alguma coisa? Tem, mas aí eu não... Eu- Você vai ter a oportunidade de entrevistar a Simone Pires, ela te responde. Sim, quando ela vir aqui. Ela vira, Por com favor. certeza a gente faz. Eu costumava, no meio da entrevista, parar, olhar o celular. Não, isso toma tempo, eu quero dar atenção ao convidado para que ele continue Mas, assim, falando como você está falando. Eu vou parar para olhar o celular, mas Tilenol, e as pessoas reagindo contra o Trump e contra o feto que carrega. Isso, para você ver como que as pessoas são, né? E nem para ter uma dúvida, gente, mas será que isso é real? Meu Deus E eu do acho céu. que assim... Se ele falasse que maconha, qualquer coisa da maconha, elas iam começar a fumar só para contrariar o Você Trump. sabe que eu sou do PL, sou presidente, né, municipal do PL Mulher, sou coordenadora regional, tenho uma admiração, como eu falei, pela Cris, pela Michele, muito grande. Mas agora, esses dias, duas informações importantes saíram do governo Lula. Uma delas foi a inclusão do MChat, que é um questionário nas UBSs, que se feito com criança de 18 a 24, 26 meses de idade, você consegue fazer o diagnóstico precoce, o sinal de alerta. E eu fiz um vídeo elogiando que pela primeira vez isso vai para as UBSs, como uma determinação do Ministério da Saúde. O que é bom tem que ser elogiado. E me ligaram, entraram em contato comigo, nem a Cris, nem ninguém desse, mas me procuraram, mas você está falando bem. Gente, mas isso é um fato. Radicalismo inútil esse. E agora saiu um decreto também, que está uma briga mais política do que qualquer outra coisa, que é um decreto 12.686, e eu já fiz vários vídeos defendendo o decreto porque eu achei ele muito bom. E aí também já falo, mas eu acho que você tem que ter consciência, assim, não é nada doentio é bom, né? Eu sou de direita por princípio, né? Eu acho que quanto mais enxuta a máquina pública, melhor, sabe? Livre comércio, livre mercado. A gente viveu isso aqui na Redentor, na época com o NIG, Fundação São José, todo mundo cresceu, não tinha ninguém intervindo nisso, e todas cresceram na época. Então, assim, eu sou a favor disso, sou de direito por princípio, sempre fui, e sou conservadora. Mas não vou deixar de elogiar uma situação que realmente, um bom projeto, porque foi feito por alguém de esquerda, entendeu? Então, isso é meio complicado. Agora, voltando para o autismo, como eu estava falando, ele tem um componente genético, um gatilho ambiental, mas, na verdade, o autismo, ele cursa com comorbidades que não tem nada a ver com aqueles níveis 1, 2 e 3 de suporte que as pessoas falam. E que comorbidades são essas? Questões gastrointestinais, onde realmente a retirada do glúten, da caseína, fazem uma diferença enorme. Questões sensoriais. Meu filho era um buscador de sensação, ele queria... Você tem uma ideia, a gente tinha tirolesa no Colégio Redentor, muito por causa do Dani, né? Quantos colégios você conhece que tem uma tirolesa no colégio? Então, assim, ele era um buscador de sensação e tem muitas questões sensoriais. A apraxia, que é uma dificuldade de idealizar você. Quando você pensa, por exemplo, que você vai beber uma água, você pensa que está com sede e você tem todo o processo até que você consiga pegar o copo e beber água. Ele tem essa dificuldade nesse sequenciamento de ação. Por isso que ele não fala, apraxia oral, e apraxia global. Por isso que ele não consegue escrever, e como ele não consegue se expressar, taxam logo que tem deficiência intelectual. Mas ele consegue ler. Ele lê, ele interpreta, ele tem um senso de humor fantástico, ele faz raiz quadrada, faz tudo, estuda tudo. Muito mais inteligente do que eu. Então assim ele tem capacidade. Claro que a gente não explorou dessa forma desde o início, porque esse foi o contato que eu tive depois que eu voltei dos Estados Unidos, mas ele é tão inteligente que ele acompanha bem. Ele já recuperou o tempo perdido. Já recuperou muita coisa. Matemática talvez não tanto, porque tem uma sequência, mas, por exemplo, história, ele estuda o mesmo conteúdo da turma dele, e a gente ainda tem um grupinho que se reúne quinta ou sexta-feira com a Giane Fonseca, que elas duas, tanto ela como a Cida, né, que é a mediadora, professora do meu filho, elas fizeram os cursos, né,
cursos em inglês, um curso robusto nos Estados Unidos, tal, online, e elas trabalham com esse modelo soletração. E tem um grupinho que vem 2 amigos dele de Carangola uma vez por semana, que são os 3. Nenhum dos 3 fala, os 3 todos com um monte de questões Mas sensoriais. se acendem quando estão juntos. Se amam. Ele é muito engraçado porque são os 3 ouvindo música, cada um ouvindo a sua música, dançando no seu ritmo, que não tem nada a ver com o ritmo da música, porque os 3 têm apraxia, mas 3 meninos que são amigos. E é um presente que isso eu não tive nos Estados Unidos. E aí, um dos motivos para voltar para Itaperuna é essas possibilidades que só aqui a gente tem. Lá é bom para quem vai novinho e cresce lá. Sim, sim. Bom para passear, bom para muita coisa, mas o nosso país... O nosso país é o nosso país. A gente vai sempre ser o imigrante lá, né? Então, querendo ou não, a gente foi numa situação muito confortável, a gente foi com o Green Card. E quando nós voltamos, a gente ainda esperou um tempo para fazer a devolução. E como foi que você conheceu o Luiz Adriano? Eu soube, por fontes seguras, que vocês distribuíam panfletos dos cursos do seu pai nas ruas, colavam nos postes, que vocês batalharam muito, vocês ralaram muito. Mas como é que você conheceu, como é que foi o encanto inicial? Essa fase aí realmente foi uma fase... Eu nunca perguntei isso nem a você nem a ele. Porque assim, antes de falar de como a gente se conheceu, essa fase inicial da Redentor, quem ia pregar cartaz dentro das outras universidades, fazendo propaganda da Redentor, era a gente. A gente ia, conhecia todas as cidades, falava nos cursinhos de pré-vestibular, pregava cartaz. Na época do curso de medicina, teve uma situação ótima uma vez. A gente invadia mesmo o hospital, entrava. Porque o hospital, se você chegar com uma pose, você entra, né? Sempre foi assim. Então a gente entrava com a bolsa cheia de cartaz e o Luiz queria praticamente dar um paciente esperando para entrar na UTI. A gente não estava conseguindo entrar na UTI para falar com os de medicina, ele queria mandar o paciente entregar para o médico. Não, aí não dá. Aí não dá. Mas assim, a gente viveu umas situações ótimas. Mas a gente se conheceu por um amigo em comum, que é o José Elias, que foi professor da Redentor, foi coordenador, ainda trabalha lá na Uniredentor, fisioterapeuta, que foi da minha sala. Eu sempre fui amiga do Zé Elias, e ele namorava já a Janaína, e aí quando ele precisava comprar presente para a Janaína... Não é o coordenador lá, não é o reitor lá? Não, ele é coordenador do curso. Certo. Não sei nem se ele ainda é. Mas aí eu conhecia, e aí ele nos apresentou num barzinho, Farinata, lá em Niterói. Foi um estalo, assim? A gente se conheceu. Pegou e fogo aí na hora? Então... Os olhinhos brilharam? Exatamente. E aí, dali mesmo, a gente já marcou de se encontrar e começamos a namorar. O Luiz lembra mais quem? O Dani ou o Paulo, fisicamente? O Paulo. Paulo. Eu já vi isso nas fotos, está ficando muito parecido. Fisicamente, o temperamento, eu não sei se não foi clone. Porque, assim, as fotos não, mas muito parecido em vários aspectos. Já nesse primeiro contato surgiu troca de telefone? Já. E aí, nós começamos a namorar e a irmã dele era minha professora na faculdade. Eu fazia faculdade de fisioterapia na época, ela já era formada fisioterapeuta. Uma coincidência que não existe coincidência, não acredito em coincidência. Eu lembro, no primeiro dia, logo depois que eu comecei a namorar a Luiz, eu sentada, ela entrou para dar aula, quem é Cláudia? Aí ela me deu aquela olhada assim. E hoje é uma grande amiga, ela é muito amiga. Elas duas são, né? As minhas cunhadas são. O Luiz é extremamente inteligente, ele antecipa. Eu aprendi muito conversando com ele. Muito, mas muito mesmo. Eu sou muito grato a vocês e às conversas que eu tive com ele. Sinto falta das conversas. E literalmente não. Literalmente. Ele caiu do cavalo. Caiu do cavalo. Está bem de vida, graças a Deus, mas caiu do cavalo. Como é que foi isso? Caiu do cavalo. O trade estava meio perigoso, né? Ele gosta muito gosta de trade e bolsa de valores. E estava numa fase perigosa por conta dessas questões todas que estão acontecendo até hoje na política. E aí ele resolveu se dedicar mais à fazenda. Pecuária, agropecuária. Isso, e aí saiu o cavalo e fugiu de um perigo, caiu do cavalo. Caramba, quase que vai dessa para... Graças a Deus ele caiu em cima do braço. Sério.
graiou em cima do braço, não bateu cabeça, nada, no abdômen, nada. A gente acha até que teve uma fraturazinha de vértebra, mas também não tem o que fazer, né? E aí já foi, levei para o hospital, chegou lá em casa, Zé Adilson levou, levamos para o hospital e já ficou internado para operar. Foi em qual fazenda? Ele está com quantos? Foi na de Venâncio. Eu conheço uma, Você deve conhecer Monte Alegre. é uma que ela tem é muita mata, muita mata. muito bonito Muito lá. lindo, lindo, É. lindo, lindo. E aí ele foi socorrido imediatamente, muita dor. Foi, muita Isso já dor. tem uns 6 meses? Tem 3 meses. Eu me Vai lembro fazer que eu fiz 3 contato. meses. É, vai E fazer 3 meses. eu até Mas fiquei é de uma visitar, mas não é recuperação. hora de visitar as pessoas Mas quando é elas uma estão com isso. recuperação lenta, que eu vou te contar um negócio. E eu já sabia disso, porque como fisioterapeuta, embora não tenha atuado na área de... Nunca caiu do cavalo, mas... nunca atuei mas- muito na área de ortopedia, mas eu sabia, fiz as disciplinas tal, na faculdade, fiz estágio. E é uma recuperação lenta e muito Ele dolorosa. está conseguindo dirigir? Mas isso aí na semana seguinte. Ele É o voltou a Luiz. trabalhar. Luiz é muito impetuoso. Na Saudade de você, meu amigo. semana seguinte ele já estava trabalhando. O cavalo está bem? O cavalo está bem. Tem lugar em fazenda que só cavalo. Não adianta, Não pode ter tem- moto, não tem pode ter carro, tem jeito, lugar que mas- só cavalo. Mas eu acho que agora ele vai dar uma... Agora a gente está com outros projetos, né? Além dos meus projetos de inclusão, né? Que é a Helpers Education, que a gente tem cursos para prefeituras, para capacitar. Porque quando eu entrei na secretaria, eu vi que muita coisa é possível ser feita, né? E com Baixo custo. baixo custo. Depende de capacitação. Porque aquilo, uma criança autista desregulada, você regula com água. Você precisa ter o profissional, né, capacitado. Então, a gente tem alguns projetos, Projeto Elara, Projeto Soletra Mais, que são projetos que estão andando e a gente já está começando a implementar. Mas eu e Luiz, a gente está com um projeto novo agora, que no tempo que nós moramos lá nos Estados Unidos, eu fiz alguns cursos de decoração, que é uma área que eu gosto pra caramba, e a gente está com alguns projetos na área de marcenaria, para móveis rústicos. Eu já olhei isso aqui, que eu Isso já aqui é amei, criação minha. eu já amei. Isso eu aqui é uma adoro, mangueira eu que a Ivonete cortou a mangueira e eu gostava tanto da mangueira, mas ela resolveu cortar. Eu trouxe para cá, pena que não dá para a gente mostrar aqui, mas eu aproveitei e criei essa mesinha. E eu sempre gostei muito de rústico com moderno e tal. E junto com isso, brinquedos que atendam aos autistas. Porque hoje a gente tem muita coisa eletrônica tal, e pouca coisa de madeira. E coisa que você possa ter segurança de que a criança pode botar na boca, sabe? Não tem nada, nenhum problema. Claro que ela não vai comer. E a mas... granja do Dani? A granja do Dani tá indo bem, quer comprar ovos. Eu vou te falar um negócio, é muito ovo. E tá vendendo direitinho? Tá, o que aconteceu? Ficaram os ovos do Dani e na gestão do Paulo. Né? O Paulo, A distribuição que é o segredo. Mas assim, ele está caminhando ainda, começando, porque eu estou dando tempo dele, né, para começar a estruturar, né, E quanto fica que entrou, a quanto criação que onde? saiu. Numa das fazendas? Na São de Venâncio, quantas onde ele fazendas? 2, 3? São 3. 3 fazendas. Uma não é ligada à outra, São interligada. 4. Uma lá em Natividade, que é grande, que eu acho que você conhece, Monte Alegre, que é bem grande, né, uma pecuária. Uma da Floresta, que é onde a gente está montando a marcenaria. A de Venâncio, que é uma fazenda assim, muito gostosa, tem uma casa muito bacana, tal, onde tem a granja. E uma em Eugenópolis. Muito bom. E vem mais por aí, porque ele usou um nome que eu me orgulho muito, que eu chamava ele de Laço. Luiz Adriano Silva ficou o Grupo Laço. Ficou o Grupo Laço. E a empresa é o Grupo Agrolais. Fico muito feliz, Luiz. seu Laço. Eu me sinto homenageado. Lá nos Estados Unidos deixaram algum bem, algum patrimônio, investiram lá? Não. O que aconteceu? Na época da pandemia, houve um boom imobiliário na região de Orlando. E Luiz não é de perder a oportunidade. De jeito nenhum. Então, o que aconteceu? Quando a gente voltou, houve uma hipervalorização dos imóveis, porque o pessoal que morava mais ao norte, eles precisavam, imagina, você ficar dentro de um apartamentinho pequenininho, que é a realidade, né, de Nova York. Certo. E aí eles começaram a vir para a Flórida, com aqueles condomínios enormes, com espaço.
E aí as pessoas começaram a vir. E aí realmente houve um boom muito grande de venda de imóveis. Quem quiser comprar os ovos, telefone? É, Ou e-mail, ou é o meu arroba. 22999739898. Serve também para os móveis rústicos. Também. Qual é o Que telefone? a gente, Repete. é 999739898. Diz que a gente entrega a idade quando a gente fala esse 9 separado, né? Eu aprendi com Porque- meu irmão já no primeiro dia. E as pessoas tomam um susto porque eu falo direto. De 3 em 3 é mais fácil que a paradinha. Mas né? eu não, eu entrego a idade falando aquele nome de 9 O devagarzinho. meu 992-317-714. Aí o pessoal para, o quê? Mas É. eu aprendi com meu irmão já no primeiro dia. Ele é muito inteligente. É o irmão mais inteligente que eu tenho 2. O outro também não é pouco inteligente, mas esse irmão é Alberto Rodolfo. Quero trazer você aqui. Ô, Cláudia, você já deve ter visto, que eu sei que você acompanha os nossos programas. Já Eu não chamo vi de esse podcast, não, eu chamo de telefone. programa. Mas às vezes eu falo podcast, PNB, dá tudo mesmo. Programa Nino Berliani, podcast Nino Berliani. Esse é um telefone especial. Aproveite para falar com quem você quiser. Presidente, rei, pai, mãe, ouro de mina, coração, desejo de sina. Fala com quem você quiser. E a gente só quer ouvir você falando, com a pessoa mesmo. Não é tipo assim, eu queria falar, não. Você captou. Fala aqui com esse telefone especial. Então, eu vou só justificar, eu acho, antes de falar, porque eu tenho uma palavra só para dizer. Quando a gente é mãe de autista, né, eu acho que o nosso maior desafio, no caso do meu filho, que é não falante, tem uma questão de apraxia e tal, é que ele vai depender de mim a vida inteira. Para sempre. Ele vai sempre depender de mim, né? De mim, do Luiz, claro, mas ele vai sempre depender de mim. Então, a Berenice Piana, que acabou sendo uma amiga, ela fala que, e brincando até com o que o Bolsonaro fala, e a Michele, que mãe de autista devia ser imorrível. Mas como não é possível, eu e meu pai tem feito muito estudo de escatologia, e até eu falo com Deus e falo a minha única palavra: Maranata, que é Vem Jesus, que é o que eu mais espero, é o retorno dele, e é o que eu peço todos os dias. Vai resolver todos os meus problemas, mas eu acho que o mundo hoje está caminhando para a volta, eu acredito na volta dele, e Maranata é Vem Jesus. Então, o meu telefone é para Deus e é Maranata. Que bonito, Cláudia. Que bonito. Você sempre tão energética, tão enérgica, tão se permitiu mostrar o seu lado que eu sabia que tinha, mas é a primeira vez que eu vejo assim, frente a frente. A gente conversava muito, mas sempre muito trabalho. E sou muito... uma preocupação que toda mãe de autista tem. E não é nem só por isso, seria egoísmo até por isso. Mas o mundo hoje está de um jeito, sabe, as coisas acontecem de uma forma que o único jeito é a volta de Cristo. Eu acho que a gente já entrou nas dores do parto, né? A gente não vai nem entrar, não. Tudo que você vê na televisão, os princípios, os valores, acho que já está tudo tão complexo, que Tá tudo muito estranho. tudo tão estranho, que hoje o que eu mais quero é a volta de Cristo. Em relação ao autismo e a outras coisas, eu vou falar em 2 línguas, talvez até em mais alguma, mas eu vou falar 2. I believe in miracles. Me too. Eu creio em milagros. E eu falaria em italiano, mas eu acredito em milagres. Eu acredito mesmo. Eu creio que com o avanço, tem um lado ruim da tecnologia, mas tem um lado bom. E muita coisa está acontecendo com a IA, a inteligência artificial. E ainda vou ver seu filho conversando. Você sabe Verbalmente, mas só em saber que ele já está lendo, que ele está se expressando, que ele está feliz. Tem comunicação eu tô alternativa. Estou feliz. Sabe que eu não mudaria nada nele? Isso é natural, quando vir, virá naturalmente. Eu não queria que Porque assim, muitas mães de autistas, eu sei que já está terminando, mas muitas mães... Não está terminando. Muitas Calma. mães de autistas, elas ficam com raiva do autismo, Só porque eu sabe? peguei o telefone, você já está terminando. É o gatilho, né? Elas ficam com raiva do autismo. Não, eu amo meu filho, mas não amo, mas odeio o autismo.
O meu filho é autista, o autismo é uma das características dele. Eu o amo exatamente do jeito que ele é. Eu não mudaria nada É um dele, pequeno nem príncipe. o autismo. E assim, eu posso dizer que eu amo o autismo, porque faz dele um menino absolutamente especial. Você conhece o Dani? Ele é um Conheço, menino conheço os dois absolutamente filhos. especial. O Paulo tem TDAH, o Dani é autista, mas assim, o que eu gostaria, quando eu falo da questão dos genes e tal, é porque algumas coisas intestinais, agora ele não está podendo comer glúten, isso é sempre um O glúten desconforto. faz bem para alguém? Para ninguém, né? Mas a gente come. E aí tem uma série de coisas, a questão do sono, que às vezes ele melhora, piora o sono, agora ele está numa fase muito boa. Então, assim, essas comorbidades que sim, eu gostaria de ver Vai livre ver, dela. vai ver. Mas o autismo, a fala, as características únicas dele, eu não mudaria nada. Ele é exatamente do jeito. E eu amo o meu filho e os meus dois filhos, o meu marido, exatamente. Eu acho que são amores incondicionais. E se é incondicional, eu não quero que ele. Queria que meu filho deixasse de ser autismo. Não, eu amo do jeito que ele Isso é. virá naturalmente com os avanços, mas a sua missão é essa, é amá-los e levar para Sim. aqueles que não têm a sua compreensão, os pais, os não autistas, os autistas, enfim, levar essa explicação, essa tradução que você faz de uma forma muito feliz. Você me deu um dia, uma vez, teve um Compsal, que foi um congresso online, que foi organizado pela Helena Gueiros, Roberta Caminho, um grupo, e a gente falava de TEA, tipo especial de amor. E você que me falou isso. Eu Essa palestra, te dei esse presente eu também. tenho essa palestra Puxa, gravada. Eu ouvi que esses legal. dias essa Muito obrigado por ter palestra e me lembrado lembrei disso. que o TEA é tipo especial de amor. E com aquela palestra, muita gente me procurou, falando assim, gente, eu nunca olhei para o meu filho dessa forma. Eu sempre olhei para o meu filho querendo que ele fosse uma outra criança. Porque, na verdade, ele é autista, não vai deixar de ser. E agora, a É, vida e as mudanças e as. Estou feliz de você ter vindo aqui. Nessa cadeira senta só pessoas inteligentes, cada um com a sua obrigada. especialidade, cada um com a sua ternura e as suas angústias e as suas vitórias, derrotas. Você é uma pessoa vitoriosa. Seu esposo, Graças a Deus. seu pai. Você está na TV, na Rede Ágatos, Tô. no Rio de Janeiro. Eu já estive lá na Lapa. É um complexo, é um troço de. Como a gente diz na roça, é um troço de doido. É um troço de Montou doido. uma TV, uma emissora, uma Editora produtora, agora. editora. O doutor Heitor, tudo que ele toca, ele é um rei mídias, o rei mídia, né? Tem o rei Midas, toca, É, vira ouro, ele é o rei mídia. O que ele toca também vira ele tem ouro. as ideias e a gente agora se vira para botar Você para está com um programa funcionar. lá? Eu tive o Quero Saber, né? Que era um programa de entrevistas que ele começou e depois eu acabei conduzindo. E a gente está para inaugurar um programa novo só falando de um olhar diferente do autismo. É o seu assunto. Só com. Aí Não é é o que seu eu assunto, gosto. não é o seu tema, é a sua missão. Aí a gente já fez o piloto e estamos começando agora as gravações. O que eu não falei, o que eu não perguntei, mas que você quer falar. Acho que já falamos tudo, né? Te agradecer por todo, não só por agora, pelo convite, mas por todo o tempo da Redentora e pela amizade, né? Dizer que assim, quando eu voltei para Itaperuna, eu voltei realmente com vontade de uma ânsia tão grande de voltar a fazer muita coisa e tal, mas tudo acontece no tempo certo, né? Com a graça de Deus, e a gente está construindo um trabalho na área ainda de inclusão, devagar, né? Que é o que eu gosto de fazer, empresarialmente trabalhar de novo com o Luiz, com metas, e é muito bom, porque a gente sempre teve uma afinidade muito grande nisso também, na área de trabalho. E assim, eu dou graças a Deus por tudo, pelas facilidades, pelas dificuldades que me fazem crescer, e espero que ele não demore muito para voltar. Também tenho essa vontade, também tenho. Também penso muito na volta dele. Jesus Cristo. Cláudio Boechat, como é que você se define em 5 palavras? Ida, de 5 palavras. Adjetivos, Cristã, substantivos, cristã. cristã, mulher, mãe. Tem que fugir um pouquinho da palavra. Eu não suporto injustiça
Algumas coisas me deixam absolutamente... Eu não consigo ver injustiça. E aquilo que a gente falou, que algumas pessoas sobem o poder e mudam, também é uma coisa que eu Soberba. não... Soberba é uma coisa que O poder revela o caráter. tá lá, né? Não muda, não. Tá lá. Mas o poder faz florescer coisas assim assustadoras. Em todos os aspectos. Políticos, em tudo. E como é que você acha que as pessoas veem Cláudia Boechat? Eu não sei, eu não me preocupo muito não, porque eu já me preocupei tanto com quando me veem, eu já fui amada e odiada, né, por ser às vezes meio dura em algumas coisas, e às vezes por ajudar até quando você ajuda você pode ser odiado, né? Então eu não me preocupo muito como eles me veem, não. Me preocupa mais como Deus me vê, minha família, as pessoas mais próximas. Tenho amigos queridos que, no geral, não dá para preocupar muito com isso, não. Fala digna de Cláudia Boechat, esposa do meu amigo Luiz Adriano, mãe do Dani, mãe do Paulinho, filha do Heitor. O nome da sua mãe? Zilda. Dona Zilda. Eu me despeço, mas o convidado aqui é o último a falar. Agradeço a você, se inscreva, por favor. Nós estamos monetizando, olha só. A gente começou aqui, está fazendo um ano, a gente nem pensava nisso. E hoje já consegue entrar esse barulhinho aí de dinheiro, que é o dinheiro que não é você que paga, não, mas ajuda a gente a se pagar. Muito obrigado. Cada vez que você comenta, curte, compartilha, se inscreve, você está nos ajudando a manter essa estrutura aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigado ao nosso diretor-presidente, Elias Meibel. Obrigado ao Carlos Eduardo Nascimento Pimpolho, que é o diretor de imagens, e as meninas do marketing que estão fazendo um trabalho fantástico, a Thaís Muri e a Vitória Pontes, que elas revolucionaram a forma da gente se comunicar. Como eu disse na quinta-feira passada, a gente dobrou o número do Instagram de inscritos, e tínhamos 2.000 e pouco, e estamos com 4.000. Assim, em uma semana, elas conseguiram movimentar isso aí. Entendem muito do assunto, a sua empresa pode contratá-las, a Vitória e a Thaís Muri. E eu agradeço a Deus, agradeço a todos que acreditam no nosso trabalho. Com muito carinho, muito amor, a gente vai para frente. Cláudia, você é a última a falar aqui. Tá? Então, muito obrigado por você ter vindo. que agradeço. Eu chamo de canhãozinho, é para você se despedir. Pode fazer igual o doutor Elias, ficou aqui meia hora se despedindo. Não, foi bacana. Não, ele abriu o coração. Eu não vou fazer igual o doutor Elias, até porque ele fala muito bem. Ele é um orador nato. Programa. Perfeito. Mas o que eu tenho a dizer é que nesse mundo louco que a gente tem vivido, né, com tantos problemas, tantas questões políticas, que as pessoas sigam acreditando em Deus, confiando em Deus, né? E especialmente as mães de autista, né? Que às vezes, como a gente não consegue ser imorrível, a gente precisa cada vez mais entregar nossas vidas, as vidas dos nossos filhos nas mãos de Deus, e amem incondicionalmente o filho de vocês, as pessoas que estão próximas, porque é o que a gente pode fazer e deve fazer, né? E agradecer ao Nino por essa oportunidade de estar aqui. É um prazer enorme sempre conversar com ele, ver o crescimento da TV, né? E falar um pouco também sobre a Rede Ágatos, né? De Ágatos Play, que é um projeto que nasceu no coração do meu pai, logo que a gente vendeu o Centro Universitário Redentor. Eu e meu marido fomos para os Estados Unidos e ele abriu a Rede Ágatos. E é um projeto que está nas mãos de Deus, é um play, né? Com TV, com programas, mas também tem uma GT, que é uma produtora que filma, tem uma série de produtos, então quem puder conhecer lá. E a Helpers Education, que é a minha grande missão em relação aos autistas. Nós temos uma comunidade gratuita, com cursos gratuitos, é só lá entrar lá, tudo gratuito, porque isso é uma missão, e missão a gente cumpre, né? É isso. Obrigada.